Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pode melhorar. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Eu te agradeço. Obrigado pelo teu favor. Obrigado por nos amar. Obrigado por tua palavra. Obrigado por ser Senhor da nossa vida. Te agradecemos pela dádiva, o dom da vida. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nesse lugar. Pedimos, Espírito de Deus, fale conosco. Ministre a tua palavra ao nosso coração. Que caia sobre nós o teu Espírito enquanto a mensagem do Evangelho está sendo ministrada. Gera temor no nosso coração pelo Senhor e desperta a nossa vida hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Tome seu lugar, por favor. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Levíticos, capítulo de número 21. Levíticos, capítulo 21. Hoje nós encerramos uma série de mensagens cujo tema é paternidade. Deus falou algo muito rico ao meu coração nessa tarde de hoje. Eu queria dividir isso com você. Uma palavra mesmo que Deus colocou no meu coração. Algo que Ele me impulsionou, e no final dessa mensagem a gente vai estar tendo um tempo de oração. Nós vamos estar orando, abençoando algumas pessoas aqui. Mas vamos para o texto. Levíticos capítulo 21, livro de Levítico, capítulo 21. O livro de Levítico é um livro onde tem as leis que Deus deu para Moisés, e Moisés transfere essas leis para o povo. E no capítulo 21 vai falar da lei do sacerdote. E o sacerdote hoje é representado na figura do pai. Hoje a gente não tem um sacerdote. Quem era o sacerdote na antiga aliança, pastor? O sacerdote na antiga aliança era aquele que queimava incenso. Era aquele que pegava a súplica, a petição do povo, e ele apresentava diante de Deus. O profeta fazia o caminho inverso. Ele ouvia de Deus e dizia: assim diz o Senhor. Mas o sacerdote, ele era aquele que queimava incenso, era aquele que intercedia pelo povo. Hoje a gente não tem a figura mais do sacerdote, uma única pessoa, uma única família. Porque quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eu e você hoje temos livre acesso. E na nova aliança diz o texto que nós fomos feitos um reino de sacerdotes reais. Você tem acesso a Deus. Bata no ombro do seu irmão, diga: você tem livre acesso a Deus. Você pode acessar a sala do trono, você pode sentar à mesa do rei. Mas eu quero falar da figura do sacerdote, a figura do líder, a figura do pai, a figura tão preciosa, tão poderosa, que é a figura de um pai. Eu falei aqui no início dessa série de mensagens que 1/3 dos brasileiros não tem no seu registro de nascimento o nome dos pais. E o nosso irmão que acabou de chegar aqui, o Anderson, carinhosamente tratado por nós como Bill, ele falou assim: pastor, tem muita coerência o que o senhor falou, porque no local onde eu trabalho num local muito tranquilo. Ele falou: pastor, quando eu estou no meu trabalho, meu local de trabalho, a minha área de atuação, nas estatísticas, eu acho, pastor, que é mais do que 1/3. Porque ele lidar com dados, nomes, esse tipo de coisa. Ele falou: pastor, a maioria esmagadora
não tem o nome do pai. Aparece o nome da mãe, mas o nome do pai ignorado. 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 E por isso a gente tem uma geração hoje que não sabe para onde vai, não tem destino, não tem propósito de vida. Mas eu quero declarar, pastor, eu sou uma dessas pessoas. O nome do meu pai ignorado. Ou eu tive um pai que me ignorou. Meu pai está vivo, mas me ignora. Meu pai está vivo e ele me dá presente, mas ele ignora a presença que eu tanto desejava dele. Eu quero dizer que em Deus, em Cristo Jesus, toda carência paternal que você tinha foi resolvida lá na cruz do Calvário. Você só precisa assumir. Não posso sair daqui. Você só precisa assumir a sua posição. Você só precisa assumir, sabe, o teu posicionamento em Deus. Porque a partir do momento que você assume o seu posicionamento em Deus, você assume a paternidade de Deus na sua vida, Ele vai cobrir. Escuta, Ele não vai causar uma amnésia. Tem gente que pensa, Deus faz eu esquecer. Deus não vai lhe fazer esquecer. Deus não vai fazer esquecer o abandono. Deus não vai fazer esquecer as feridas. Deus não vai fazer esquecer as pancadas que você tomou, que não era para tomar. Eu não estou falando de correção. Eu estou falando do pai que bateu da maneira que não era para bater. Porque corrigir, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Corrigir faz parte, sabe, da trajetória da vida. Minha mãe está ali, me corrigiu diversas vezes. Meu pai nunca me bateu, mas o olhar dele era a maior correção que eu tinha. O olhar dele me fazia tremer do alto da cabeça à planta dos pés. Só ele me olhar, me corrigia e eu já mudava a conduta. Ai, que saudade de ter pais assim. Que saudade de ter pais que só no olhar o filho já entendia a mensagem. Hoje a gente vê a criança esperneia para lá, esperneia para cá e faz coisa dali, faz coisa daqui. E aí fala que é... Enfim, vamos para a palavra de Deus. Levíticos capítulo de número 21, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor para quem? Para Moisés. Fala aos filhos de Israel. Fala aos sacerdotes, os filhos de Arão. Disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo. Número 1, a primeira coisa que a gente precisa entender, a figura do sacerdote hoje, a figura dos pais, aqueles que dão destino, apontam caminhos. E pastor, qual é o tema dessa mensagem? Se você está anotando, desde a primeira semana, hoje eu quero falar sobre destino e propósito. É isso que a gente recebe dos pais, ou é isso que você deve receber. E eu quero dizer que essa casa é uma casa sacerdotal, é uma casa apostólica, é uma casa de paternidade, e por isso você vai sair daqui com destino e propósito de vida em nome de Jesus, querido. Sabe, basta dessa coisa de eu sou crente, eu estou esperando o dia da volta de Jesus, enquanto isso eu vou vivendo essa vida aqui, mais ou menos aqui na terra, sabe, eu não tenho propósito de vida, eu não melhoro em nada, a minha vida não causa relevância, não causa transformação em lugar nenhum. Chega de um evangelho que não, sabe, muda a nossa vida num todo, num completo. Chega do evangelho que muda a nossa roupa, que muda algumas palavras da nossa boca, mas não transforma a nossa condição de vida. Sabe, chega disso. Eu fico feliz quando algum jovem da igreja chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim porque eu quero fazer essa faculdade, eu quero me tornar um advogado, eu quero ser isso, eu quero almejar essa posição, eu quero chegar nesse nível aqui. Eu oro, abençoo, profetizo, libero palavras. Sabe por quê? Porque durante um tempo passou-se para nós que ser crente é você ser o pobrezinho, coitadinho de Marredeci, e você tem que ser humilde, você não pode almejar coisas nenhuma, você não pode almejar cargos nenhum. Não, se você for para a faculdade você vai desviar, se você tiver um bom emprego você vai ficar metido. Quem aqui já teve esse paradigma? Não, se você tiver dinheiro não traz felicidade. Quem aqui já ouviu isso? Você não quer levantar a mão, eu sei.
Escuta, mentira, irmão. Com dinheiro a gente adquire um monte de coisa. Pastor, mas todo mundo que um dia tem dinheiro fica metido. Primeira coisa, o problema está aqui em você. Segunda coisa, o dinheiro revela o coração das pessoas. Às vezes ela só não faz algumas coisas porque não tem dinheiro, mas o coração revela. E eu estou falando para filhos aqui, filhos que vão ter propósito e destino, e você vai alcançar objetivos em Deus, você vai crescer, você vai desenvolver dons e talentos, você vai, em nome de Jesus, querido, sabe, Deus vai lhe promovendo a cada dia. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu vi isso acontecer do lado da minha casa. A minha mãe que está ali, ó, que me bateu bastante, me corrigiu muito. Tinha uma vizinha. Essa vizinha era uma vizinha nordestina. E a minha mãe todo dia, todo santo dia, me batia e falava do amor de Jesus para a vizinha. Todo dia. Era uma surra no Júnior e ela falava para a vizinha que Jesus amava ela. A vizinha muito irada falou: a senhora é chata, a senhora para de falar para mim. E sabe o que aconteceu? Minha mãe continuou me batendo e falando do amor de Jesus para a mulher. Pastor, a sua mãe era muito má. Não era não, ela estava me corrigindo. Eu que era muito levado, ela estava me botando na linha. Se ela não fizesse isso, eu não estaria aqui hoje. E eu não estou aqui reclamando não. Louvado seja Deus pela coça que ela me deu. Na hora chorava, irmão. Eu preciso falar isso, irmão. E se não chorasse, ela batia até chorar. E um dia eu banquei o fortão. Falei: hoje eu não choro, cara. Hoje eu vou apanhar sem chorar. Pá. Meu irmão estava doendo. E eu aguentando. Não vai chorar não, eu vou bater até... Já eu falei: vou ligar o modo quebrantamento, porque ela não vai parar não, irmão. A vizinha, coração endurecido. E a minha mãe pregava o evangelho para ela, Dona Alzira. Eu não sei se ela está viva hoje ainda. Um dia a Dona Alzira decidiu ouvir a mensagem do evangelho. Ela se converteu a Jesus. Ela era uma funcionária pública, trabalhava na prefeitura como merendeira. O grau de escolaridade dela, eu nem sei, ela não sabia nem ler e escrever. Alguém colocou ela na prefeitura, ela não fez prova, e ela tinha a matrícula dela. E quando ela foi para a igreja, o pastor falava assim: abra sua Bíblia, Levíticos capítulo 21. E ela via todo mundo da igreja abrindo a Bíblia. E a igreja antigamente tinha um costume: quando você não tinha Bíblia, compartilhe o texto da palavra com quem está do seu lado. E aquilo constrangia ela, porque ela não sabia ler. E sabe o que a irmã Alzira fez? Ela não ficou dodói não. E falou: nunca mais eu volto na igreja, porque eu não sei ler. Na igreja tinha um curso de alfabetização. A irmã Alzira se matriculou no curso de alfabetização e aprendeu a ler e escrever dentro da igreja. Ela falou: irmã Alice, agora eu sei ler e escrever. Aí abriu um curso para fazer o ensino fundamental. Quem se inscreveu? Irmã Alzira. Ela fez o ensino fundamental. Falou: irmã Alice, concluiu o ensino fundamental, agora eu vou fazer o ensino médio. A irmã Alzira fez o ensino médio. Ela ouviu o pessoal tocando no louvor, e ela era nordestina, comprou uma sanfona. Todo dia de tarde o Júnior apanhava a sanfona, cantava e o galo junto, irmão. Pau quebrando. E ela... Falei: cara, que coisa chata. Passado alguns meses, a melodia já estava saindo. E todo dia de tarde a irmã Alzira cantava um hino na sua sanfona, adorando a Deus. A igreja da irmã Alzira viu muitos missionários americanos. E ela decidiu, irmã Noemi, que ela tinha que conversar em inglês com os missionários. E abriu um curso de inglês na igreja da irmã Alzira. E quem se matricula? Ela, a sanfona, e estava lá: Yellow Cat, I don't have money, the king, the power. Irmã Alzira estava lá. A irmã Alzira se matriculou, começou a falar as primeiras palavras em inglês.
e começou a se comunicar com os missionários americanos que vinham à igreja dela. Por que o senhor está contando essa história? Porque a minha mãe, sem ela perceber, ela começou a dar destino para a dona Alzira. Ela mostrou a dona Alzira o caminho. A dona Alzira conheceu a verdade e a vida dela foi mudada. E a vida dela nunca mais foi a mesma, por causa do evangelho que transforma de verdade a vida das pessoas. E eu não aceito você vir e voltar à igreja e não acontecer nada de diferente na sua vida, e o evangelho de Jesus não te transformar. O evangelho de Jesus não veio para melhorar ninguém. O evangelho de Jesus veio para causar uma transformação. Só que essa transformação não é de fora para dentro. Essa transformação acontece dentro de nós e se manifesta exteriormente. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que o evangelho de Jesus que é pregado nesse lugar transforme a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, por que desse tema? Destino e propósito. Eu estava ouvindo uma senhora, ela é uma coreana, ela estava pregando o evangelho. E essa mulher chegou no Brasil com o pai dela, no tempo da guerra. O pai dela começou a fazer negócios aqui no Brasil, vender coisas, e ela é uma garota. E por causa da dificuldade dela, da língua, de comunicar, ela vai para a escola e ela encara aquela dificuldade como um trampolim para ela se dar bem. E ela na escola começa a se destacar dos demais. Só que os amiguinhos da escola ficavam imitando macaco para ela, chamando ela de macaca. Você parece uma macaca. Talvez se fosse na nossa geração hoje ia falar isso é bullying, racismo, etc. Ela pegou tudo aquilo, ela foi para casa. E o pai dela muito feliz porque o negócio estava indo bem. Ela falou, papai, e ela achou que macaco era uma coisa boa, ela nem sabia o que era macaco. Pai, o que é macaco? O pai foi no dicionário e viu. Ela não contou nada para o pai dela, mas dentro do coração dela uma tristeza muito grande. Ela falou, eu vou pegar toda a ofensa que fizeram comigo e eu vou transformar essa ofensa em um trampolim para me vencer na vida. E todos os dias o pai dela dava destino e propósito para a vida dela. Todo dia o pai dela falava para ela, você será uma mulher relevante nessa nação onde nós estamos. Hoje ela é uma mulher adulta e hoje ela é uma mulher relevante na geração que nós estamos pregando o evangelho de Jesus. E aí o meu coração, hoje nessa última mensagem, eu quero dizer que essa casa aqui tem um pai espiritual. E eu quero abrir a minha boca e liberar destino e propósito para você. Você sai daqui, encontre seu destino, seu propósito de vida. Eu acredito que a pior coisa que um ser humano possa ter é viver aqui nessa terra sem propósito e sem destino. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele está fazendo aqui, e ele fica, não sei. Pergunte hoje para pessoas que estejam próximas a você, o seu ciclo de amizade, qual o seu propósito de vida? Por que você está aqui na terra? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com os teus dias, anos que estão se passando? A grande maioria vai dizer, eu não sei o que eu estou fazendo. Tem gente que está indo e voltando ao trabalho, não sabe, eu não sei, eu tenho que trabalhar para sobreviver. Mas ele não entendeu que ele tem um propósito na vida dele. Uma vez eu estava ouvindo uma pastora e ela disse assim, eu sou formado em psicologia, eu sou pastora e adicionalmente eu sou uma psicóloga, porque ela entendeu, meu propósito de vida é pastorear, e Deus ainda me deu a graça de adicionalmente eu me formar em psicologia e ajudar pessoas dentro de um consultório. E eu quero dizer para você que você encontre o propósito de vida da sua vida, que você encontre o destino que Deus tem para você. Hoje eu sei com muita clareza o que Deus quer da minha vida. Eu sei com muita nitidez, está desenhado diante dos meus olhos o que Deus me chamou para ser.
Mas um dia, eu tive sem saber qual é o destino, qual o propósito, por que eu estou aqui. E às vezes, por não saber o que a gente está fazendo aqui, qualquer coisa que nos oferecem, a gente aceita. Qualquer porta que se abre, a gente entra por ela, porque eu não sei o que é o propósito de vida. Eu não sei o que é ter um propósito para a minha vida. Pastor, o que tem a ver esse texto? Esse texto vai falar do sacerdote. O texto diz assim: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. E o grande problema que a gente tem hoje na geração é que essa voz que dá destino e propósito está morta. Essa voz que dá destino e propósito está calada. Não existe mais essa voz que aponta o caminho e diz: Alexandre, é isso que Deus tem para você. Ô Cristiane, é isso que Deus vai fazer com você e com Jorge. Olha, irmã Marley, é isso que Deus vai fazer com a senhora como uma educadora dentro dessa nação. Meu Deus do céu. Eu olhei para você e veio Raíssa na minha cabeça. Andressa, o teu propósito de vida é esse. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, sabe, raciocinando, pensando, refletindo qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Agora, a figura de um pai é tão importante. Por quê, pastor? Vamos lá, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 27. Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, versículo de número 1 diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou, ou eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga-me para que eu coma e te abençoe, para que eu coma e antes que eu morra. Escuta, Isaac estava indo pelo caminho, sabe que todos nós um dia vamos passar. Ele estava entendendo, está chegando a hora da minha morte. E ele chama o filho dele, o Esaú, que era o mais velho, e diz: olha, pega a tua arma, pega a tua aljava, vai fazer uma caça alguma coisa, faz uma comida boa que você sabe fazer. Isaac devia de ser bom de culinária. Faz uma comida boa e traz para mim, porque depois que eu comer eu vou te abençoar. Escuta, pai é aquele que abençoa. Eu vou repetir para você: pai é aquele que transmite bênção. Eu estou aqui porque meus pais transmitiram bênção. Eu falei que a minha mãe me deu surra, mas me abençoou. Me batia de manhã e de noite ungia o Júnior inteirinho, irmão. Eu acordava e ela estava em cima de mim. Aquele cheiro de azeite, e não era olhinho cheiroso da igreja, não, era azeite fedorento. E eu acordava, ela me besuntando de azeite. Eu acordava, ela: calma, menino, vai dormir. Aí eu já entendia. Quando eu sentia o cheirinho, aí eu fingia que estava dormindo, e ela estava fazendo, sabe o que? Me abençoando, abençoando o meu destino, abençoando a minha vida. Quando eu nasci, me apresentou ao Senhor, dizendo: Deus, o Júnior pertence ao Senhor, o Júnior é teu. Ela estava me abençoando. A função de um pai é liberar a bênção. E eu quero dizer que essa casa, como uma casa de paternidade, desse altar, está saindo bênção para a vida daqueles que creem. Escuta, não é para todos, é para quem crê. Pastor, por que não é para todos? Porque o pai pode liberar a bênção, mas se o filho não crê naquela palavra, ele não vai ver a manifestação, o resultado daquela profecia se cumprindo na sua vida. Agora vamos lá, Gênesis capítulo de número 47. Gênesis 47, Gênesis 27, Isaac abençoa Jacó. Pastor, mas não é o Esaú? O pai não chamou o Esaú? É verdade, mas entrou uma figura chamada mãe. A mãe estava atrás da porta.
Isaac vai liberar a bênção. Jacó, meu filho, vem cá. A mãe tinha uma inclinação pelo Jacó. Olha, pega a roupa do Esaú. Eu vou na cozinha, vou fazer a comida que o teu pai gosta. E você vai fingir que você é Esaú, porque ele vai liberar uma bênção. O Isaac coloca a roupa do Esaú. Ele chega com a comida. Jacó coloca a roupa do Esaú e vai até o Isaac. O Isaac não enxergava, mas ele ouvia bem. Ele disse: olha, o cheiro é de Esaú, a roupa é do Esaú. Eu estou sentindo os pelos. Esaú era peludo, mas a voz é do Jacó. Você pode querer se vestir de uma outra roupa, mas a tua identidade não muda. Lá na frente Deus precisou mudar a identidade do Jacó. Lá na frente Deus precisou mudar a vida do Jacó. Eu quero dizer para você, tem uma bênção de Deus para ser liberada hoje sobre a sua vida nesse último dia do mês de setembro, em nome de Jesus. Gênesis 49. Abra sua Bíblia comigo. Depois chamou quem? Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há. Opa, para aí. Isaac chama Esaú e diz: vem aqui que eu quero te abençoar. Agora, o Jacó chama os filhos, reúne e diz: se ajunta aqui, porque eu vou falar o que vai acontecer. Ele estava fazendo, sabe o que? Eu estou apontando o destino de vocês. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi um pai dizendo: você vai ser vagabundo. Me perdoe a expressão. Você vai ser bandido. Você vai morrer com a cara cheia de tiro. E eu vi acontecer. Entrou para a vida da marginalidade, entrou para o crime e morreu cheio de tiro. Porque o pai disse o que ia acontecer. Deixa eu perguntar para os pais que estão aqui: o que você tem falado para os teus filhos? O que você tem profetizado? O que você tem dado de destino para os teus filhos? Esse silêncio diz que você está fazendo conta. Quantas foram as vezes que no momento da sua indignação, raiva, ira por alguma coisa que ele não fez de certo, você abriu a boca e preste bastante atenção. Sua boca pode determinar um bom futuro, uma vida abençoada e abundante, ou pode também ser uma determinação e um decreto de fracasso para a tua geração, para os teus filhos. Eu e Cristiano estamos lutando todo dia. Nós não somos em nada melhores do que ninguém aqui. Outro dia a gente estava tomando café e a gente chegou à seguinte conclusão: que ter filho adolescente e jovem é um desafio. A gente está vivendo essa fase agora. É o desafio que a gente está vivendo. Ensinar a Gabi, já veio uma filha grande, uma filha que não saiu da gente, que já chegou na nossa casa já com seus 18 anos. A gente está tendo o desafio de cuidar dela e declarar que ela vai ter um bom casamento, uma boa carreira profissional. O doido que chegar lá vai ter muito trabalho, meu irmão. Vai ter muito. Eu vou atrapalhar a vida do jovem. Moaz nada. Eu vou atrapalhar a vida do sujeito. Escuta, estou treinando a Manu para ela entender qual o propósito da vida dela, qual o caminho, com quem ela vai casar, a carreira que ela vai ter. Vou atrapalhar demais a vida do rapaz. Mas no fim ele vai me agradecer. Eu agradeci o meu sogro. E você não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Vamos para o texto bíblico que é melhor, senão vai virar caso de família aqui.
Verso 1, capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso... Eu quero falar agora para os filhos. Eu falei para os pais. O que você fala determina o que o seu filho vai ser. Mas escuta, os filhos que estão aqui, quem você está ouvindo? Quem você ouve? Você tem ouvido seu pai? Às vezes alguns jovens chegam para mim: pastor, o que o senhor acha que eu vou fazer isso ou aquilo? Falei: e que o seu pai e a sua mãe estão dizendo? Porque às vezes querem tirar da minha boca uma palavra para afirmar algumas decisões. Mas o que os pais estão dizendo? Se não sabe ouvir os pais, é lógico que não vai me ouvir. É lógico que a direção que eu tenho da parte de Deus não vai me ouvir, porque não sabe honrar os pais. A Bíblia não se contradiz. Honre teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Escuta, por que meu casamento está indo bem? Eu ouvi a minha mãe, eu ouvi o meu pai. A única vez que eu não ouvi o meu pai, escuta, até hoje o joelho está ruim. Às vezes eu estou deitado na cama, dormindo, vou virar de lado, o joelho sai do lugar. Na hora eu me lembro, eu não ouvi o meu pai. Até hoje eu tenho problema, porque eu não ouvi meu pai lá atrás. Meu pai me perdoou. Meu pai me abençoou, me amou. Quando eu estava todo enfaixado, me carregou no colo, carregou. Agora escuta, ele não pode consertar o meu joelho, consequência de não o ouvir. Eu quero dizer que tem filho que está colhendo um monte de situação errada, porque tu não está ouvindo seus pais, tu não tem ouvido as tuas autoridades. E eu quero, debaixo do temor do Senhor, dizer para os pais: cuidado com o que você fala com os teus filhos. Mas também quero dizer para os filhos: ouça a voz dos seus pais, ouça a instrução dos seus pais. Não sou eu que vou educar as crianças da igreja. Às vezes a mãe parece que estão pintando o pastor Júnior como o maior bicho-papão. O menino está zoando a igreja toda. Eu vou chamar o pastor, hein? Aí vem o malvadão, né? O pastor é o malvadão, porque a mãe não sabe controlar a criança, o pai não sabe dar limite para a criança. Aí chama quem? Chama o malvadão. Aí vem o malvadão. Rapazinho, o que você está fazendo aí? Escuta, eu não corrijo filho de ninguém. Eu tenho que corrigir minhas meninas. Você tem que corrigir seus filhos. E os filhos precisam ouvir os seus pais. E aí nós vamos ter, sabe o quê? Uma igreja que está crescendo de maneira saudável. E aí a gente vai ver esses filhos despontando, chegando a lugares maiores, lugares que talvez você nunca chegou. Seu filho vai chegar lá. Coisas que você nunca alcançou, seu filho vai alcançar. Sabe, posições que você nunca tocou nelas, seus filhos vão tocar. E a tua maior alegria vai ser: eu orientei, eu dei destino, eu apontei caminho, eu profetizei, eu abri a minha boca e declarei isso. Esses dias eu fui na formatura do Gabriel. Não está por aí não, né? Está na faculdade. Você já andou de cavalo? Quando andou de cavalo, você já andou de cavalo? Você é da roça, né? Irmão, tinha que ver a alegria do Bill e da Josélia vendo o Miguel, o Gabriel montado no cavalo e derrubando todo mundo que estava pela frente dele. A alegria dos pais de ver a conquista do filho. Aí daqui a pouco a premiação, quem foram os melhores? Quem entra no meio? Aí a Josélia: meu bebê, um galalau.
atropelando todo mundo com o cavalo dele. Meu bebê. Escuta, alegria. Por quê? Quantas foram as vezes que orientaram? Gabriel, não faça isso. Gabriel, faça aquilo. Gabriel, tome essa direção. Gabriel, não tome essa direção. E agora está colhendo o início de uma colheita. Agora o filho precisou ouvir o pai, precisou ouvir a mãe. Bill falou, está na faculdade. Alguns meses atrás estava aqui no altar. Os pais já tinham dado a ordem. Queria trancar a matrícula na faculdade. Os pais falaram, olha, minha orientação é essa. Mas vai lá ouvir o teu pastor agora. Aí veio o pastor. Falei, fala aí, guerreiro. Para a faculdade. Falei, ó, não sei o que teu pai falou não, mas não para não. Não, meu pai falou a mesma coisa. Eu falei, então continua, varão. Para não. Na faculdade hoje. Daqui a alguns anos, vai chegar o convite lá em casa para ir na formatura. E eu vou ficar feliz de ir na formatura dele. E quando sair da formatura, ainda vai me levar para a churrascaria para me comer carne ainda. E vai pagar, eu não vou pagar não, ele vai pagar, ué. E vai pagar para o pai e para a mãe, para geral também. Para a minha família toda também. Pronto, já declarei a palavra. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. 2 Reis, capítulo de número 2. Segunda Reis, capítulo 2, verso de número 1. Você está comigo aqui? Eu falei Segunda Reis? Então, é o Primeira Reis. Obrigado por esse amém. Esse amém é assim, pastor, te perdoo. Verso de número 1 do capítulo 2 do livro de 2 Reis. É 1 Reis, gente. É o que vocês estão ouvindo errado. Gênesis 27. Isaac abençoa Jacó e também abençoa Esaú. Gênesis 49. Jacó abençoa os filhos e também 2 netos. 1 Reis capítulo 2. Verso 1 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Cara, eu amo esse texto. Pastor, o senhor está morrendo? Não. Novembro, 50 na carcaça, aleluia. E vai me aturar ainda, irmão. Vai me aturar. Mas os caras aqui estavam morrendo. E aí o Davi estava no leito de morte. Chama o Salomão. Diz: quero te falar uma coisa. Guarda isso que eu vou te falar. Coragem e seja homem. Eu quero dizer para os filhos da Igreja da Aliança: coragem e seja homem. Pastor, esse homem aqui não é virilidade. Esse homem aqui não é gênero masculino e feminino. Esse homem aqui está falando de tenha bom caráter. Escuta, a igreja de Jesus está sendo manchada, sabe por quê? Por causa de gente mau caráter, por causa de pastores mau caráter, por causa de membros mau caráter. Hoje alguém me procurou, falou: pastor, o senhor indica alguém que conserte o ar-condicionado, que eu vi consertando o ar-condicionado da sua igreja? Falei: sim, posso indicar. Nunca deu problema. Não, pastor, é porque a gente já pediu o telefone de vários. Todos deram problema. Todos são crentes. Eu falei: que vergonha. Vergonha. Quando a nossa conduta devia de ser, sabe o quê? Não, estou fazendo negócio com crente. Eu tenho certeza que ele vai honrar a palavra dele.
Irmão, se você empenhar a sua palavra, vá até o fim para sustentar ela. Não retroceda. Não deixe nada a desejar a ninguém. Meu pai me ensinou, falou: Júnior, não deva nada a ninguém, exceto o amor. O restante, não deixe dívida com ninguém. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que amar, ame. Se tiver que andar mais uma milha, caminhe. Se você tiver que pagar alguém, pague. Mas não deva nada a ninguém. E como pastor dessa casa, como pai espiritual, eu quero dizer para você: não deva nada a ninguém. Sai daqui hoje sem dever nada para ninguém. Escuta. Ai, pastor, Deus colocou no meu coração de lá, dá uma palavra. Não deva, vá lá e dê a palavra. Deus colocou no meu coração de dar um abraço naquele irmão, não sei o que ele vai pensar. Se Deus colocou, vá e abrace, ponto final. Não deva. Se você precisa perdoar quem te ofendeu, perdoe. Não deva perdão a ninguém. Se você precisa amar, sabe quem te pisou, ame. Não deva nada a ninguém. Você está entendendo isso? Cara, domingo eu saí daqui com uma lição tão grande. Eu falei: meu Deus, o que o senhor está querendo me ensinar ainda? Deus falou: não estou te ensinando. Eu só estou aferindo se você está entendendo o que eu estou para fazer com você. Eu só estava aferindo se você amadureceu. Diante de situações, qual é a tua postura? Diante do adverso, como você se posiciona? Diante do contrário, como é o teu posicionamento? Porque a gente é muito crente, muito bonzinho, quando todo mundo faz coração para nós, diz que ama, é florzinha para a gente, manda no WhatsApp coraçãozinho, florzinha, emoji, aí a gente é um amor. Agora, quando nos afrontam, quando pisam no nosso calo, é aí que a gente mostra se Cristo vive em nós. Diante das afrontas, como a gente responde? Diante das pedradas, como você responde? A senhora que eu estava vendo pregar, diante de ser chamada de macaca, ela respondeu, sabe como? Pegando toda aquela afronta e transformando aquilo em algo para promover a vida dela, sem dar resposta para ninguém, para ela mesmo. Como você responde? Só entende isso quem é filho, que ouve a voz do Pai. Quem é filho, que entendeu que tem um destino e tem um propósito. Quem não entende que tem um destino e um propósito, ele para diante das afrontas, ele fica ali paralisado. A vida dele não vai adiante, nada, sabe, se resolve. Ele fica travado, tem promessa, tem potencial, mas nada se concretiza, nada se desenvolve. Por quê? Porque ele está paralisado nas afrontas que ele recebeu. E eu quero dizer para você que hoje é tempo. Esses dias serão dias onde Deus vai começar a desembolar tudo que estava embolado na tua vida, na vida dessa igreja, para a gente começar a avançar para o destino e propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Eu te dei alguns exemplos de pais que orientaram seus filhos. Agora eu quero te dar só um exemplo, porque eu estava conversando com alguém hoje, fazendo discipulado. Eu falei assim: eu falo 10 vezes para você, você é uma bênção. Você vai dizer: valeu, pastor. Eu digo uma vez para você: você é feia, Lorena. Eu não amo mais o pastor. A gente esquece 10 vezes que alguém nos abençoou, e a gente se agarra a um momento de deslize. A gente se agarra a uma palavra não bem dada, não bem colocada, num momento difícil. Porque escuta, todos nós que estamos aqui passamos por crise, sim ou não? Só o pastor que passa, né? Você não, você anda no céu, você é anjo, você tem asas, você trata todo mundo bem, você joga beijinho para todo mundo,
Você é um docinho de coco com todo mundo. Agora não, o pastor, o líder, ele é o malvadão da história. Não! Todos nós passamos por dias maus. Todos nós enfrentamos os nossos desafios diários. Agora a gente decide o que a gente vai fazer com as afrontas. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Samuel. 1 Samuel. Oh, meu Deus, esqueci o texto. Obrigado pelo amém. Aleluia. Eu acho que eu estou esquecendo. Só um momento. Isso, glorifica aí. Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus, Nataniel. Eu falei capítulo 1? Então, é o 2. 1 Samuel, capítulo 2. Eram, porém, verso 12, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olhe para mim. A maior afronta, a maior maneira de você xingar alguém em Israel naquela época era dizer assim: filho de Belial. Quando dizia você é um filho de Belial, era o maior nível de xingamento que existia. E o texto diz: os filhos de Eli, filhos de Belial. E o texto vai dizer o que eles faziam: não se importavam com o Senhor. Verso 13: pois o costume daqueles sacerdotes, lembra que eu comecei falando de sacerdotes? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Vamos entender? Todo Israel, eles se relacionavam com Deus. A adoração deles a Deus, Bruno, era feita por intermédio de sacrifícios. E o sacrifício, lá no livro de Levítico, o Davi diz que o sacrifício, quando era queimado totalmente, chamado holocausto, esse sacrifício era queimado total e era para Deus. Outros tipos de sacrifício, o sacerdote tirava uma parte dele. Mas os filhos de Eli, eles não respeitavam, eles não se importavam com o Senhor. Eles tinham um moço, eles não tinham nem coragem deles mesmos irem. Covardes, mandavam um moço com um garfo de 3 dentes, metia na panela, no tacho ou qualquer outro lugar onde estava se cozinhando, e pegava a carne e trazia para eles. Eles estavam roubando, sabe do quê? O que era do Senhor. Não se importavam com Deus. Pastor, os filhos de Eli eram muito ruins, horríveis.
Olha o que diz o verso 15. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, porque a gordura pertence ao Senhor, e depois tomará quanto quiser, então ele dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. A carne, a parte da gordura, queimava-se e apresentava a Deus. A outro pedaço o sacerdote podia comer, mas os filhos de Eli, eles não se importavam de tal maneira, Serginho, com o Senhor, que eles diziam: olha, me dá, se você não me der, eu vou tomar a força de você. Pensa que nível de maldade no coração deles. Agora olha o que diz o texto, versículo de número 17. Era, pois, o que diz o texto aí? Muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Opa, para aqui. Eles roubavam das ofertas de Deus, e eles ainda pegavam das mulheres de Israel e se deitavam, faziam sexo na entrada da porta do templo. O nível de maldade, de impureza desses caras era tamanha. Aí olha o que diz o texto. E disse-lhes: por que fazeis tal coisa? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do seu mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Escuta, o pai, em vez de corrigir, ele estava preocupado, sabe com o quê? Poxa, não faz isso não, suja pra gente. Não faz isso não, isso é má fama pra gente. O pai estava mais preocupado com o status do que com os princípios. E eu quero dizer que a minha preocupação nessa casa não é status, mas é os princípios que a gente carrega. Eu vou repetir para você, talvez você não me ouviu. A minha preocupação nessa casa não é o que as pessoas lá de fora vão dizer, mas é os princípios que nós carregamos. Porque se você não cumpre o princípio te quebra. Se eu, como pastor dessa casa, não cumprir os princípios, o princípio vai me quebrar. É muito bom que a gente está vivendo, é um tempo bom que a gente está experimentando, é o início de coisas grandes, ótimo, mas é nesse tempo que a gente precisa vigiar. Sabe por quê? Porque senão a gente perde tudo aquilo que Deus tem para nos dar. A gente perde Jesus, destino e o propósito, e a gente começa a meter a mão aonde não é para meter. A gente começa a praticar coisas que para Deus é abominável, e a gente acha tudo normal. Mas essa casa é casa sacerdotal, é casa apostólica, é casa de paternidade, e é um lugar de aliança. É um lugar onde o Senhor vai reinar na nossa vida. Posso ouvir um amém, Senhor? Pastor, o que o Senhor quer dizer? Olha o finalzinho, verso 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, vírgula, porque o Senhor os queria. Uau. Deus queria acabar com aqueles caras, porque filho que não ouve a voz do pai, Deus quer eliminar. Agora, filhos que são obedientes,
Deus não quer, Ele vai exaltar.